Algo aconteceu com você ao ouvir sobre a confissão do padre neste 25º dia de junho. E eu vim aqui para te dizer que isso não é um alerta de medo, mas a confirmação de um propósito maior que está sendo revelado. O que foi dito, o que planejaram e o que tentaram manter escondido sob o manto de um segredo eclesiástico, na verdade, só aponta para a luz que você carrega e que eles, de alguma forma, sempre souberam que existia. Você não é um observador passivo de uma manobra alheia. Você é o alvo dessa atenção, porque o seu papel no tabuleiro da existência é muito maior do que a sua rotina comum tem te permitido enxergar. Eu quero estabelecer um contrato claro com você agora. Até o final desta conversa, você vai compreender a natureza exata do que planejaram nas sombras e o motivo real de você ter sido colocado sob essa mira invisível. Você vai reconhecer o padrão das interrupções constantes na sua vida e entenderá por quê, mesmo quando tudo parece estar sob controle, existe uma força que te empurra para fora de qualquer zona de conforto. Existe uma verdade que você tem buscado e que, a partir deste instante, deixará de ser uma busca para se tornar um encontro. Fique comigo, porque cada detalhe aqui importa. Você tem passado por momentos que não consegue explicar para ninguém. Tem a vigilância noturna, quando o silêncio do mundo permite que a sua mente se torne um eco de perguntas sem respostas. E você sente como se fosse o único acordado em um planeta que insiste em dormir. Existe o isolamento social, aquela sensação estranha de que os seus amigos, sua família e até seus pares mais próximos parecem distantes, como se você estivesse em uma frequência que eles não conseguem sintonizar, e isso te faz sentir uma solidão que não é falta de gente, mas excesso de clareza. Você sente que está sendo observado, não por pessoas, mas por um destino que exige de você uma postura que você ainda não sabe como sustentar. Respire fundo agora. Deixe que o ar preencha a sua consciência. Se pelo menos... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se você sentiu um arrepio ou uma estranha sensação de alívio ao perceber que não está enlouquecendo, digite o número 333 nos comentários. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim para a verdade que está vindo à tona. É o menor acordo, mas é real. Digite 333 e volte aqui para mim, porque o que vem agora é a camada debaixo da camada. O que eles planejaram para você, o que tentaram cercar com muros de silêncio e dogmas, não passou de uma tentativa de conter uma energia que eles não sabem gerenciar. O que você chama de obstáculos, aqueles bloqueios que te impediram de avançar nos últimos meses, não são punições. São, na verdade, os alicerces da sua próxima fase, os tijolos que foram colocados no seu caminho para que você não pudesse seguir por onde todos os outros seguem. Você foi forçado a parar porque o caminho largo não comportaria quem você está se tornando.
Imagine um grande pátio antigo, esquecido pelo tempo, cercado por muros altos e cobertos por trepadeiras. É exatamente assim que sua vida tem sido. Do lado de fora, a fachada parece comum, parece o que todos esperam, mas dentro desses muros existe um jardim que ninguém viu, onde as plantas crescem sem controle, onde a água corre de uma fonte que nunca secou e onde a sua verdadeira identidade esteve guardada, protegida dos olhos daqueles que queriam ditar o seu ritmo. Você sempre pertenceu a este pátio, mas a vida te convenceu de que você precisava viver na rua, seguindo as regras do asfalto, mendigando a aprovação de quem nunca entendeu o seu brilho. A confissão que chegou aos seus ouvidos é como o som de uma chave enferrujada girando na fechadura desse portão. Não é sobre o que eles planejaram fazer com você. É sobre o fato de que, ao tentarem te controlar, eles acabaram revelando o lugar onde o seu poder estava escondido. Eles abriram o portão sem querer. E agora, você olha para dentro desse pátio e reconhece cada canto, cada sombra e cada árvore. É um reencontro com a parte de você que nunca se curvou, a parte que sabe exatamente o que precisa ser feito agora que a ilusão foi quebrada. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a imagem que eu te mostrei caiu num lugar que você não consegue explicar, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de pousar. O ato de digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro. Digite e volte aqui para mim. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como uma busca por alcance, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente e de que você está pronto para o que vem a seguir. O que eles planejaram não importa mais, porque o plano deles dependia da sua cegueira e você não é mais cego. A tentativa de manipulação alheia só acelerou o seu despertar, forçando você a olhar para dentro de si e encontrar a autoridade que eles tanto temeram. Você está em um momento de transição, onde o passado não tem mais autoridade sobre o seu futuro. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que você conhece, alguém que vem se esforçando mais do que todos ao redor e vê a porta continuar fechada. Alguém que anda calado, de um jeito que ninguém em volta consegue explicar, mantendo uma postura que ninguém vê. Alguém cujo rosto acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava. Mande isto para essa pessoa. Não como uma recomendação, não como um convite, mas como uma entrega, um aviso de que o pátio está aberto. O padrão que você tem seguido, esse movimento repetitivo de tentar abrir portas que permanecem cerradas, não é um erro de percurso. Durante muito tempo, você interpretou esses bloqueios como sinais de falha, ou talvez como uma indicação de que o seu esforço não era suficiente. Mas a verdade é que o que chamam de obstáculos na sua jornada, na verdade, são os alicerces da sua próxima fase. Cada vez que uma tentativa sua foi frustrada, um tijolo invisível foi assentado no chão onde você se encontra agora. Você não estava sendo impedido de avançar, você estava sendo impedido de construir sobre uma base que não suportaria o peso daquilo que está destinado a você. O que parecia resistência era, na verdade, a proteção da sua estrutura. Imagine a sua vida como um grande pátio abandonado. Durante anos, você olhou para esse lugar e viu apenas silêncio, poeira e o esquecimento de tudo aquilo que você um dia sonhou ser. Você acreditou que esse pátio não tinha mais valor, que as ervas daninhas e a falta de movimento eram provas de que o seu propósito tinha se perdido ou sido levado por outra pessoa. Esse pátio era o lugar de espera onde a sua verdadeira identidade foi escondida, guardada longe da vista de quem não entenderia o seu valor, longe da interferência de quem tentaria podar o seu crescimento antes da hora certa.
Agora, esse pátio está sendo resgatado, não por um esforço seu de limpeza, mas porque o sol finalmente mudou de posição e está revelando o que sempre esteve ali, protegido pelas sombras. Você não precisa mais fingir que esse pátio não lhe pertence. Você não precisa mais se desculpar pelo tempo que passou em silêncio. Se alguma coisa dentro de você acabou de se alinhar com essa imagem do pátio, se a revelação de que os seus obstáculos eram alicerces caiu finalmente em um lugar que você não consegue explicar com lógica, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Deixe que esse reconhecimento cele o entendimento exatamente onde ele acabou de pousar no seu espírito. O ato de digitar essas duas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro, consolidando essa nova percepção como uma verdade que ninguém mais pode lhe tirar. Digite e volte aqui para mim. Respire fundo, permitindo que a imagem desse espaço restaurado se firme na sua mente, preenchendo as lacunas que o cansaço deixou. Se essa mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia lá no fundo, antes mesmo de você começar a ouvir, deixe que a sua curtida seja o seu amém sem palavras. Não encare isso como uma métrica ou um número para um sistema, mas como uma concordância profunda, um gesto de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente e que você aceita a verdade que lhe foi entregue. Cada vez que alguém faz esse gesto em silêncio, a frequência do que estamos tratando aqui se torna mais clara para todos os outros que ainda estão chegando ao pátio. É um acordo de reconhecimento mútuo, um nó que se desfaz sem a necessidade de ruído, apenas pela clareza de ter sido visto. Você sente como o peso dos ombros diminui quando você para de lutar contra o que, na verdade, estava construindo a sua fundação? Esse é o alívio de quem para de correr na direção errada e percebe que o terreno onde pisa é sagrado. Você carrega a marca de um propósito que desafia a lógica dos homens, e é exatamente por isso que o padre confessou sobre os planos alheios lhe parece ao mesmo tempo um choque e uma confirmação. A revelação não veio para causar medo ou para instaurar um estado de alerta paralisante. Pelo contrário, ela veio para lhe entregar a chave do motivo pelo qual você tem se sentido deslocado. O plano que tentam executar sobre a sua trajetória, longe de ser um obstáculo intransponível, é o sintoma claro de que você se tornou uma ameaça silenciosa ao status quo que eles tentam preservar. Você percebe agora que essa tentativa de controle não é um ataque pessoal, mas um reconhecimento involuntário da sua importância. Eles planejam o caminho que você deve percorrer porque temem a direção que o seu espírito naturalmente deseja seguir. Por isso, a partir de hoje, você não lerá mais os desafios da sua vida como barreiras de azar ou coincidências infelizes, mas como a resistência de um sistema que sente a presença de algo novo. Fique comigo agora, pois essa camada que acabamos de tocar é apenas a superfície de algo muito maior. Você tem acordado em momentos estranhos, sentindo como se houvesse uma conversa em andamento sobre a sua vida em um plano que você não consegue tocar, mas que consegue sentir vibrar. Você se isolou sem planejar. Suas conversas antigas perderam o brilho, não por desamor, mas porque o seu vocabulário mudou. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se os seus ombros baixaram em algum momento nos últimos minutos, como se um peso finalmente tivesse sido retirado, digite o número 333 nos comentários. É o menor acordo, mas é real. Digite 333 e volte aqui para mim, porque o padrão que sustenta essa perseguição é o que vamos desmascarar agora. O que você vive é o efeito de ter tentado se encaixar em uma estrutura que não foi desenhada para a sua estatura. Imagine um pátio abandonado, cercado por muros altos, onde as ervas daninhas tomaram conta do chão.
Por muito tempo, você acreditou que era responsável por cuidar daquele jardim, que era sua função podar, limpar e manter tudo nos conformes para que os outros pudessem caminhar ali sem tropeçar. Você se exauriu tentando manter a ordem em um lugar que não lhe pertencia. Mas o que ninguém lhe disse é que o pátio era apenas uma antecâmara, um local de espera onde a sua verdadeira identidade foi escondida, protegida da vista daqueles que não saberiam o que fazer com a sua luz. A sua exaustão não veio da falta de capacidade, veio da persistência em tentar habitar um lugar que já estava reservado para outra coisa. Se a imagem que eu te mostrei caiu num lugar que você não consegue explicar, se a sensação de ter sido um cuidador de um espaço alheio finalmente fez sentido para você, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Digite e volte aqui para mim, pois precisamos falar sobre o que acontece quando você finalmente abandona a vassoura e começa a olhar para o portão principal. O amadurecimento dessa percepção exige que você entenda que a sua concordância com a verdade é um ato de poder. Não como uma métrica, como algo que serve ao jogo dos outros, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Você não está mais jogando o jogo das expectativas alheias. Quando eles planejam, quando eles tentam cercar, quando eles tentam limitar, eles estão apenas confirmando o caminho que você deve tomar para sair do pátio e entrar na sua verdadeira morada. Toda a tentativa de manipulação que você enfrentou até aqui serviu apenas como um acelerador, forçando você a reconhecer as correntes que, na verdade, já estavam enferrujadas e prontas para se romper com um simples movimento de vontade. O cansaço que você sente não é o fim da linha, é a transição para a autonomia. Você está começando a enxergar através da névoa das intenções dos outros, percebendo que a autoridade que eles reivindicam sobre a sua vida não passa de um reflexo da própria insegurança que eles projetam. Eles projetam, você absorve, mas agora o ciclo se encerra. Existe alguém na sua vida que você reconhece pelo olhar. Alguém que, assim como você, tem sustentado uma postura de força diante de todos, mas que, no silêncio da própria rotina, carrega um cansaço que ninguém mais parece notar. Você se lembra dessa pessoa agora? Talvez seja alguém que buscou sentido nos lugares errados por tempo demais. Ou alguém que, como você, sentiu o peso de ser o pilar de um sistema que agora se desfaz. Esse rosto que apareceu na sua mente enquanto eu falava não é uma coincidência. Essa mensagem é um mapa que essa pessoa também precisa encontrar. Mande este link para ela, não como um conselho, mas como um sinal de que a busca solitária dela foi vista. É um gesto de cuidado, uma entrega necessária para quem está exausto de lutar em silêncio. Sinta agora o peso das suas escolhas. O que foi revelado não é uma carga extra, é uma libertação. Você passou anos tentando interpretar o papel que lhe foi delegado por aqueles que nem sequer conheciam a sua essência. Eles desenharam um caminho para você, um roteiro feito de deveres, cobranças e expectativas. Mas a confissão que paira no ar, a revelação que mudou a perspectiva, mostra que todo esse esforço foi, na verdade, um treinamento para a sua verdadeira resistência. Cada porta que se fechou, cada silêncio que foi imposto a você, serviu para forjar uma identidade que não precisa da permissão externa para existir. Antes de chegarmos ao fim, quero que você tome posse daquilo que já lhe pertence. Não peça, não suplique, não espere por uma validação que nunca virá dos homens. Digite as palavras "eu sou o escolhido" nos comentários. Não é um pedido, é uma constatação. É o selo de quem entendeu, finalmente, que a sua vida não é um experimento nas mãos de quem quer te manipular, mas um projeto que atravessa gerações e agora encontra o seu devido lugar. Digite devagar. Sinta o peso de cada letra. Permita que a sua intenção se materialize na tela,
marcando o instante em que você retoma o comando do seu próprio destino. Você tem sentido, com uma clareza que assusta, que as peças ao seu redor estão se movendo sem que você tenha tocado nelas. O que foi revelado naquela confissão, longe de ser um alerta de perigo, é a confirmação de que a sua trajetória nunca foi um acaso. Existe um plano desenhado para conter a sua força, mas esse mesmo plano se tornou o instrumento que está forçando o seu despertar. Você tem notado que as conversas ao seu redor perderam o sabor, que o isolamento se tornou uma necessidade orgânica e que, em momentos de silêncio absoluto, você sente um olhar que não é físico, mas espiritual. É o menor acordo, mas é real. Digite 333 e volte aqui para mim. O que você tem vivido como um fardo é, na verdade, a fundação do que vem a seguir. Você estava sendo preparado para suportar o peso da própria autoridade. Pense no pátio abandonado de uma casa antiga. Tudo ali parece esquecido, coberto por camadas de poeira e silêncio. As pessoas que passam do lado de fora não veem nada além de ruínas, mas, lá dentro, a estrutura está intacta, esperando apenas que alguém remova o entulho para que a luz volte a preencher cada canto. Esse pátio é a sua essência. Durante muito tempo, você permitiu que a pressa e a necessidade de aprovação alheia soterrassem o que você tem de mais sagrado. Mas agora, a confissão do Padre apenas ecoa o que o seu próprio íntimo já sabia. Os obstáculos que você enfrentou não vieram para te parar. Eles vieram para erguer os muros da sua fortaleza. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a imagem desse pátio caído num lugar que você não consegue explicar agora faz sentido, digite as palavras eu vejo nos comentários. Digite e volte aqui para mim. Respire fundo. Sinta como se algo estivesse sendo ajustado no seu peito neste instante. Não como uma métrica, como uma concordância de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Você não precisa carregar o medo do que planejam nas sombras, porque, na verdade, o movimento que eles fazem contra você só serve para te empurrar para o seu lugar de destino. A estratégia deles é cega, mas a sua visão está se abrindo. E quando você compreende que o conflito é apenas um acelerador da sua caminhada, a perseguição se torna apenas um ruído distante. Alguém que vem se esforçando mais que todos ao redor e vê a porta continuar fechada. Alguém que anda calado de um jeito que ninguém em volta consegue explicar. Mande isto para essa pessoa, não como uma recomendação, como uma entrega. Do mesmo jeito que chegou até você por aviso. Fique com a certeza de que a entrega desse gesto é o serviço mais alto que você pode prestar a um irmão que ainda caminha no escuro. Antes de isto terminar, digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como um desejo, não como uma esperança, como uma confirmação. O acordo que vem se formando em silêncio entre o céu e o seu ouvir é um acordo do qual você vai viver pelo resto desta estação. Digite devagar. Deixe os seus dedos fazerem o que o seu espírito já está fazendo. Sinta o peso dessa afirmação ancorar em cada fibra do seu ser. Você não é mais o que era antes de abrir esta mensagem. A confissão que te trouxe até aqui foi apenas o estopim para a sua verdadeira identidade emergir das cinzas da rotina. Você está comprometido, você está enviado, você está sendo conduzido. Agora mesmo, em todo o mundo, outras pessoas estão recebendo este mesmo reconhecimento, despertando para a realidade de que não são vítimas de um plano alheio, mas arquitetos de um propósito divino que finalmente se alinha. Você faz parte de algo que não se anuncia com barulho, e é exatamente por isso que é real. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza.
São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.